Esse programa contém imagens que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Chicago e o mundo assistiram à escavação de uma casa dos horrores. Um pesadelo antigo. 33 rapazes agredidos sexualmente e assassinados. O assassino em série John Wayne Gacy. John Gacy, um homem que gostava de usar fantasia de palhaço, acusado de assassinato. Foi pro corredor da morte com um segredo sombrio. Tire essa câmera daqui agora. 8 vítimas não identificadas. Agora, o palhaço assassino americano voltou às manchetes. Essas são 8 pessoas esquecidas que foram assassinadas por uma das pessoas mais perversas que o mundo já viu. Sargento Moran, Polícia Municipal. Reabrir o caso foi intenso. Em um dia, mais de 100 famílias procuraram seus parentes desaparecidos. Ai, meu Deus. Em um programa especial em 3 partes, os crimes inenarráveis de Gacy não permanecerão enterrados. Esses meninos foram torturados, estuprados e asfixiados. E uma nova investigação tem o poder de trazer um desfecho para os familiares que ficaram. Esse monstro pegou meu irmão. Ele saiu por essa porta e nunca mais foi visto. Que saudade dele. Eu tenho um compromisso com essas vítimas. Eu não esqueci dessas pessoas. O mistério do palhaço assassino. Meu nome é Jason Moran. Sou sargento detetive da polícia do condado de Cook. Eu nasci e fui criado em Chicago. Sempre morei no centro ou nos subúrbios. Como qualquer cidade, ela também tem seus problemas, principalmente quando se trata de crimes. Mas acho que esse é um dos motivos de eu querer ser policial desde criança. Eu comecei a trabalhar na polícia no final dos anos 90. Fui sendo promovido até ser detetive. E hoje eu comando a unidade de casos arquivados como sargento. Casos arquivados me interessam porque alguém que foi assassinado 30 anos atrás ou que desapareceu 20 anos atrás, eu vejo da mesma forma que uma pessoa que foi morta hoje. Eu conversei com muitos familiares de pessoas que desapareceram há muito tempo. E são algumas das pessoas mais tristes do mundo, porque vivem num limbo cruel. A mais de 2.000 quilômetros de Chicago, a ex-enfermeira Laura O'Leary é uma dessas pessoas cuja vida foi devastada pela perda. Há 1 ano e meio, eu decidi sair de Chicago e vir para o Arizona. Meu marido e eu tínhamos o plano de nos aposentar aqui. Infelizmente, ele morreu em um acidente de carro. Eu sofri muitas perdas na vida. É triste. Aqui nós temos a parede de retratos da família. Essa foi a última foto do Tim. Foi tirada 3 dias antes dele falecer. E tem essa foto aqui, uma das minhas favoritas. São meus 2 irmãos comigo. Esse é o Rob, meu irmão caçula, e esse é o Bill. Como eu sempre fui mais alta que ele tinha que subir num banquinho. Eu lembro até hoje, ele ficou me cutucando enquanto posávamos para essa foto. O Bill está desaparecido há muito tempo, desde 76. Eu lembro dessa foto como se fosse ontem. Ai, que saudade. O Bill foi uma criança muito agitada. Não era do tipo que ficava lendo. Embora ele não fosse alto, ele era muito rápido e sempre um dos primeiros escolhidos para jogar no time porque ninguém o alcançava. Ah, minha caixinha especial, com as lembranças do meu irmão. Vamos ver o que temos aqui. Tem esse cartão de identidade
De entregador de jornal que ele mesmo fez. Que fofo. Ele achou que por ter um emprego deveria ter um cartão de trabalhador. É claro, quando você tem 9 anos de idade, entrega jornal. E ele levava isso no bolso, na carteira, caso tivesse que mostrar que ele era um trabalhador. Olha só, meu irmão Bill Bundy. Essa era a carteira dele. Colocou o nome nela para que todos soubessem que era dele. Eu valorizo essas coisas porque é tudo que eu tenho do meu irmão, Bill. Me entristece, mas eu sorrio quando abro essa caixa e lembro dele. Já faz tanto tempo. A última vez que eu lembro de ver o meu irmão Bill foi numa sexta à noite. Ele estava no quarto, tinha acabado de tomar banho, se vestir e mexia na sua gaveta de cima, onde guardava dinheiro, as chaves e a carteira. E lembro de perguntar a ele qual é a boa de hoje, e ele disse, tô indo a uma festa. Ele ia a muitas festas. E eu disse, divirta-se na festa. No dia seguinte, ele não tinha chegado. Então minha mãe começou a ficar preocupada e eu comecei a perguntar para os amigos dele. Você viu Bill? E você viu Bill? Mas todos responderam que não. A minha mãe ligou para a polícia. Lá disseram, ele tem 19 anos, já é adulto. Provavelmente já tinham visto e ouvido aquela história tantas vezes que não levavam a sério por causa da idade dele. E ficou meio que estagnado. Nada. Décadas depois que Bill Bundy desapareceu, a polícia do condado de Cook começou a solucionar casos arquivados antigos com uma nova arma forense. A grande questão de trabalhar em casos arquivados é trazer métodos investigativos contemporâneos para esses casos. É o principal meio de resolver casos arquivados. Tecnologia nova. Especificamente, isso significa DNA. Então, depois de encerrar um dos nossos casos de pessoa morta não identificada, um corpo encontrado numa de nossas reservas florestais, nós usamos tecnologia de DNA para solucionar. Então o xerife me perguntou quantos outros casos de mortos não identificados ainda havia na sala de casos arquivados. Eu revi prateleira por prateleira e encontrei algumas provas associadas aos homicídios de John Wayne Gacy. Especificamente, o armário Gacy de 78. Por curiosidade, eu abri. John Wayne Gacy foi considerado o pior de todos os assassinos. Em 1978, a polícia retirou o resto de 33 meninos adolescentes e jovens adultos da casa de Gacy. Crescendo em Chicago, quando eu era criança, os assassinatos do Gacy ficaram conhecidos. Eu sempre lembro da imagem do palhaço assassino. Gacy parecia ser um pilar da comunidade. Um empreiteiro bem-sucedido, politicamente ativo, até voluntário, que animava crianças como um palhaço bobo. Gacy foi preso em 21 de dezembro de 1978 por matar 33 rapazes. Corpos e mais corpos achados no entrepiso da casa de Gacy no subúrbio de Chicago. Todos rapazes entre 14 e 21 anos. Mas o detetive Moran descobriria que era mais que um caso sombrio para cair no esquecimento. Ao abrir os arquivos, eu soube que 8 das 33 vítimas do Gacy nunca foram identificadas. Aquilo foi muito chocante. Todos nós achamos que o caso Gacy foi solucionado e encerrado. Mas não foi. Foi solucionado porque Gacy foi preso. Foi acusado e condenado por aqueles assassinatos. Mas estava aberto, porque nem todas as vítimas foram identificadas. Então, eu reuni alguns itens e levei para o xerife. Sinceramente, eu fiquei chocado de saber que, com toda a visibilidade em torno do caso Gacy, ainda houvesse pontas soltas que ainda não tinham sido totalmente arrematadas. E nós nos entreolhamos, sabe? Era uma oportunidade de realmente fazer a coisa certa.
Não havia registros odontológicos, por isso que devemos procurar as famílias para fazer exames de DNA. O que aconteceu com aqueles meninos foi muito trágico. Se você soubesse como Gacy agia e o que ele fazia com essas vítimas, veria que ninguém merece mais uma segunda chance de identificação que esses meninos. No primeiro retorno para ver sua casa de infância, o irmão que desapareceu dessas ruas em 1976 nunca sai da cabeça de Laura O'Leary. Voltar a Chicago é bom, mas doloroso. Eu tô feliz por estar aqui hoje, lembrando de várias coisas divertidas que eu fiz na minha vida com a minha família e o meu irmão Bill. E essa é a rua onde nós crescemos, a Avenida Weiner. A rua ficava cheia de crianças brincando ao ar livre todos os dias. Eu passei muitos anos, uns 15 anos nesse quarteirão, só aprontando. E esse é o prédio onde a minha família, Bill, meu irmão, Rob e eu crescemos. No terceiro andar tem 6 janelas, todas com ar-condicionado. Meus pais se divorciaram quando nós éramos pequenos. Acho que eu tinha uns 8 anos, então o Bill tinha 10. Não vi o meu pai porque ele mudou para outro estado. O contato era mínimo. Nós não tínhamos pai, na verdade. Nós tínhamos mãe solteira, que tinha que trabalhar muito para sustentar os filhos. Ela nos deixava sozinhos 8 horas por dia. Com menos supervisão dos pais, a gente se metia em muita confusão. Era sempre eu, meu irmão Bill e o seu melhor amigo de infância, Bill Dunlap. E esse prédio aqui era onde a família de Bill Dunlap morava. Acho que era no terceiro andar. E ficava a 3 prédios do nosso, então, bem rapidinho nós estávamos aqui. Nós éramos chamados de os 3 mosqueteiros. Éramos inseparáveis. Eu lembro, não sei qual Bill levou um dardo na cabeça, mas um deles levou nesse apartamento. Não lembro na cabeça de qual foi, mas sei que não foi na minha. Os 3 mosqueteiros. Não lembro disso há muito tempo. Eu, o Bill e a Laura nos conhecemos na escola primária. Eu e o Bill só temos 1 ano de diferença. A gente tinha o mesmo tipo de personalidade. Gostava de brincar. Nossa foto da turma. Aqui é o Bill. E claro, eu ao lado dele. Esse dia foi legal. Eu e muitos de nós pensamos como teria sido a vida dele. Outra foto da turma. Essa foi de 1966. Aqui é o Bill. Parece que o Bill não estava prestando atenção quando a foto foi tirada. O Bill sempre vai ser meu melhor amigo. E nós soubemos daquela história de irmãos de sangue. Eu lembro que foi assim do nada. Era um alfinete comum. Nós furamos nossos dedos e seguramos por um tempinho. E ele disse, agora somos irmãos de sangue e sempre vamos ser irmãos. Pro resto das nossas vidas. Nos meses de inverno, Bill, Laura e eu nos reuníamos. Chamávamos outros amigos para ir no Parque Clarendon para andar de patins. Todo mundo ia. Era gratuito. Era diferente. Quando vamos a um ringue de patinação, todo mundo anda na mesma direção ou mandam você em uma determinada direção. Mas lá era como uma estação de trem. Todo mundo andava para todos os lados. O Bill patinava bem. Acho que ele era o mais baixo entre todos os nossos amigos. Sabe, isso era uma das coisas que o tornava tão especial. Ele não se abatia por isso. E mentalmente, ele era tão alto e tão grande como todos nós. Depois que ele desapareceu, todo mundo se perguntou o que teria acontecido com
William George Bundy. Para desvendar o mistério das vítimas não identificadas de John Wayne Gacy, o detetive Moran releu os arquivos originais do caso de 1978. Conversei com o xerife sobre entrar em contato com todos os envolvidos no caso, que ainda estavam vivos, que pudessem ajudar na investigação. E isso incluía meu antecessor, detetive aposentado Phil Bettiker. Aqui que eu montei meu escritório depois que me aposentei. Cuidado com a cabeça na hora de descer. Na parede tem umas fotografias interessantes que eu guardei de lembrança. Essa fotografia aqui é da população que se aglomerou do lado de fora da casa do Gacy durante os primeiros estágios das exumações. Essa é uma foto do John Gacy quando jovem, com o governador Otto Kerner, que foi um governador do estado de Illinois condenado, foi preso. E esse sou eu quando era jovem e bonito. Em meados de dezembro de 78, eu fui chamado ao gabinete do meu comandante. Havia uma pessoa desaparecida. Detetives não saíram para escrever um livro sobre assassinos em série no dia 12 de dezembro de 78. Eles procuravam um garoto desaparecido, o aluno do ensino médio de 15 anos, Robert Pist. O caso começou com a senhora Pist esperando o filho fora de uma farmácia onde ele trabalhava. Ela chegou às 8h45. Ele foi lá e disse para ela: "Mãe, eu quero conversar com um empreiteiro sobre um emprego de verão e daqui a pouco eu volto." E em torno das 9h15, o dono saiu para fechar a farmácia. Ela foi conversar com ele, que disse ter certeza de que o Rob havia saído e não estava na farmácia. Ele disse: "Tinha um sujeito aqui, John Gacy, que falou sobre uma construtora. E o Rob pode muito bem ter conversado com ele." A polícia pesquisou sobre Gacy no computador e descobriu que ele esteve preso no Iowa por sodomizar um menino e com isso começou a soar o alarme. Nós conseguimos um mandado de busca para a casa dele. Quando nós chegamos, a casa era uma dessas cabanas típicas de Chicago, provavelmente construída nos anos 50 ou 60. Ele tinha uma variedade de material de palhaço. Tinha quadros de palhaços na parede. Tinha fotografias dele vestido como o palhaço Pogo. Eu entrei direto no armário, onde havia uma passagem para o entrepiso. Eu levantei o alçapão. Quando entramos no entrepiso, nós olhamos o chão. E dava para ver sulcos a cada 1,5 metro, 2 metros. Nós vimos uma poça do outro lado. Tinha uma cor escura e brilhava com a luz da lanterna. Deu para ver vermes se mexendo lá dentro, logo na superfície. Enquanto mexíamos com a pá, puxando aquilo, nós pegamos o braço de uma das vítimas que ainda estava conectado ao corpo. Nós nos entreolhamos e percebemos que achamos a primeira vítima. No gabinete do xerife do condado de Cook, o detetive Jason Moran estudou o que se sabia sobre as 8 vítimas não identificadas retiradas do porão de John Wayne Gacy. Nós sabíamos pela investigação original dos assassinatos que essas vítimas desapareceram entre 1972 e o final de 1978. Todas elas, exceto uma, foram estranguladas com uma corda ou um fio. Havia um perfil das vítimas. Eram todos homens brancos,
A vítima mais jovem tinha 14 anos. A mais velha, 20 e poucos. Havia tantas vítimas que os investigadores, na época, passaram a numerar as vítimas à medida que saíam do entrepiso. O detetive aposentado Bill Betker estava entre aqueles que ajudaram a desenterrar os corpos. A exumação começou onde o Gacy nos contou que havia 4 ou 6 vítimas enterradas juntas. Era embaixo do escritório dele e o piso do escritório foi destruído. Eu era muito mais jovem quando fiz isso pela última vez. Essa é a planta original da casa do Gacy. O entrepiso onde estamos agora é desse tamanho. Dá para ver por essas escoras de cima. Essa era a altura do entrepiso que nós entramos. Eu estou olhando para a esquerda dentro do entrepiso. São os primeiros restos mortais que você achou lá? Os primeiros corpos que nós achamos devem ter sido das primeiras vítimas, porque já estavam só no osso. À medida que progredíamos no chão do entrepiso, encontramos alguns corpos ainda com tecido. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Tem muita confusão por aqui. Pessoas simplesmente em pé na rua, chorando. É incrível a comoção. Nós recuperávamos de 3 a 5, talvez até 6 corpos por dia. Eles colocam os corpos enfileirados na frente e tem mais corpos no fundo. Então, todos os dias no jornal, mais 3 corpos encontrados, mais 5 corpos encontrados. Já são 23 corpos. Foi uma bola de neve na imprensa. No geral, os corpos de 29 meninos e rapazes foram encontrados enterrados na lama do entrepiso. Quando acabaram de cavar... A primeira vez que eu ouvi falar sobre John Wayne Gacy foi no noticiário. E eles retiravam os corpos em lençóis e panos. E eu disse, ai meu Deus. Eu disse, mãe, pelo visto um deles pode ser o Bill. Acho que ele é uma dessas vítimas, mãe. Não é mesmo? Como você pode falar isso do seu irmão Bill? Ela não quis enfrentar o fato de que podia ser seu filho. Os corpos de 33 supostas vítimas de John Wayne Gacy foram levados para o necrotério do condado de Cook. Mas quem eram aqueles rapazes? Em 1978, antes da ciência do DNA, o único meio confiável de identificar um corpo era pelos dentes. Agora vamos entrar aqui para eu mostrar algumas das coisas que tivemos que fazer para começar essas identificações no passado usando os dentes. Esse é o Dr. Edward Pavlik. Ele é odontologista da polícia do condado de Cook. Ontem, ele começou a tarefa árdua de tentar identificar as vítimas de assassinato. Mas, independente da idade, ele diz que os dentes são tão individuais quanto as impressões digitais. E diferentes delas são praticamente indestrutíveis. Se tiver os dentes e os registros odontológicos, qual seria a certeza da identificação? Pode ser de 99,9% com registros adequados. Nós recebemos umas 300 indagações, em torno de 200 com algum tipo de registro odontológico. À medida que os registros chegavam, nós fomos fazendo identificações positivas. Uma equipe de odontoperitos do condado de Cook identificaram um corpo masculino branco desaparecido em Des Plaines como o de Robert Pist, de 15 anos. A televisão mostrou fotos daqueles identificados. Eram todos meninos, cabelo comprido, na altura do ombro. Eles lembravam muito o meu irmão. Pavlik comparava dentes do corpo com coroas e obturações. Pavlik disse, o processo pode levar a uma identificação amanhã de manhã. Sempre que era noticiado que nós achávamos outro corpo, as ligações começavam. Pais preocupados devem ligar para 865-4930. Assim que vi aquilo no jornal, eu disse para minha mãe, nós temos que pegar os registros odontológicos dele. Mas o dentista disse para minha mãe que estava aposentado há 5 anos
e que destruiu todos os arquivos odontológicos. Se você não tivesse provas de registros odontológicos, não tinha nada. Eles não tinham tempo para parar e falar sobre a cor dos olhos ou cabelo do meu irmão, porque era irrelevante. Então, não tinha nada pra gente. Eles basicamente nos mandaram para casa. Os investigadores originais identificaram 25 das 33 vítimas de Gacy encontradas. Mas em 1981, eles já tinham esgotado todas as pistas. Meus antecessores trabalharam muitos anos nesse caso. E acho que eles começaram a perder as esperanças de que as outras 8 vítimas, na época, poderiam ser identificadas. Então, eles decidiram enterrar os corpos. Em 1981, a direção da Associação de Serviços Funerários da Grande Chicago se reuniu para formular um plano de ação para honrar aquelas pessoas. Todo mundo falou nisso, todo mundo ficou abalado com tudo o que aconteceu. Eles eram vítimas de verdade, uma situação que nunca tínhamos vivido. E nós quisemos declarar que todas as vidas são sagradas e que todos os corpos merecem ser tratados com respeito e dignidade. Quando eu olho essas fotos, é a tristeza. Isso que mais me abala. Acho que nós éramos uns 90 quando formalizamos isso. Tudo desde os caixões até os buquês de flores que foram por cima, aos jazigos, carros funerários, as limusines, todo o tempo foi totalmente doado. Aqui eles estão em frente a Oak Ridge Abbey em Hillside. Quando olhamos no fundo, dá para ver quantas pessoas havia lá. O que eu mais lembro sobre o funeral quando ocorreu, só nós estávamos lá. Não havia membros da família. Mas quando pensamos no motivo de não ter ninguém e como foi tudo tão diferente de tudo que já tínhamos feito, foi muito comovente para todos nós. Era a nossa intenção mostrar que eles não foram esquecidos. Até as palavras da sepultura e todos tiveram os mesmos dizeres na lápide. Diz simplesmente, nós lembramos e a data do enterro. Na minha carreira de 1981 até hoje, não houve uma única vez que eu tenha vindo a este cemitério sem visitar aquelas sepulturas. Alguém tem que lembrar deles. Alguém tem que orar por eles. Essa é a sepultura da vítima número 10, ainda sem identificação. Todos merecem um nome. E possivelmente tem uma família por aí se perguntando o que terá acontecido com seu ente querido há tanto tempo. Sempre me incentiva, quando vejo isso, a me esforçar ao máximo para solucionar a morte desses jovens. Procuramos trazer nova tecnologia para esse caso. E isso seria em forma de DNA. Isso significava que eu precisava da amostra biológica das vítimas não identificadas. E esse seria o primeiro obstáculo. Não há lugar mais particular que o túmulo de uma pessoa. Por isso, exumações raramente são feitas. Depois de obter os maxilares superior e inferior de cada vítima não identificada e um fêmur de 4 vítimas, esse material foi enviado para o laboratório para exame adicional de DNA. Depois que todos os exames de DNA foram concluídos, o xerife decidiu dar uma entrevista coletiva. Obrigado a todos pela presença. Hoje nós estamos iniciando um processo para fechar o caso John Wayne Gacy de uma vez por todas. Chegamos ao ponto de precisar da ajuda da população. As pessoas se apresentando
vão permitir que façamos comparação de DNA que não estava disponível 30 anos atrás. Temos linhas diretas, sites na internet preparados para o contato das pessoas. A reação à entrevista coletiva foi impressionante. O telefone não parou de tocar. Tô ligando para falar do caso John Gacy. Eu não estava em casa na época, mas a minha mãe disse que ele levantou, se vestiu e saiu. E nunca mais voltou. Eu tenho um tio que desapareceu no início dos anos 70 e nunca mais deu notícias. E recebemos muitos e-mails de familiares de pessoas desaparecidas do país inteiro. Alô? Aqui é o Sargento Moran da Polícia do Condado. Em um dia, recebemos mais de 100 pistas em relação ao seu irmão desaparecido. E muitos deles se encaixavam no perfil. Obrigado. Isso é maior do que imaginei que seria. São quase 40 anos. Mas Laura O'Leary nunca desistiu de saber o paradeiro de seu irmão desaparecido, Bill. Eu estava acordada após um longo dia e vi a reportagem do xerife Dart sobre reabrir o caso das vítimas restantes de John Wayne Gacy. E que se alguém desconfiasse que um dos seus parentes fosse uma das 8 vítimas, havia um formulário para preencher online. Eu preenchi imediatamente e enviei. Uma das primeiras pistas que chegou foi de uma mulher chamada Laura O'Leary. Seu irmão, Bill, tinha 19 anos quando desapareceu. Era homem, branco, baixo. Tudo isso o colocava no perfil da vítima. Um dos amigos do Bill também ligou. O nome dele era Greg. Meu nome é Greg Charlton. Eu fui um grande amigo de Bill Buddy por muitos anos. E eu sempre tive a teoria de que meu amigo foi uma vítima do Gacy. A gente vinha curtir aqui quando era criança. Aquela rua lá se chama Weiner, era onde Bill Bundy morava. Ele morava naquela rua, um quarteirão dali. A gente pulava a cerca até o outro lado do campo de golfe e tinha que tomar muito cuidado com as bolas de golfe que vinham voando de todos os lados. E a gente vinha para esse lado do campo de golfe e pulava a cerca. Depois vinha para cá nadar. Esse lugar mudou muito desde a última vez que eu estive aqui. Bill nadava muito bem. E quando a gente mergulhava no lago para nadar até o porto, tinha barcos entrando e saindo daqui. Quando a gente cansava de mergulhar daquelas pedras, o Bill sempre dava a ideia, vamos mergulhar lá de cima, lá do topo do farol. Bill Bundy, ousado como ele só, sempre ia até lá ao alto e mergulhava. Era mágico. Eu, Bill e nossos outros amigos, basicamente paramos de praticar esportes e começamos a fumar maconha. A gente sempre subia para a colina perto do porto de Montrose. E quando chegava lá, já tinha 100, 200 pessoas lá em cima. A gente ficava lá, ouvia um som, conhecia pessoas novas, garotas novas, e ficava chapado. Uma vez, anos depois, eu voltei ao antigo bairro só para visitar. Bill vinha na nossa direção. Ele estava bonitão, tinha cabelo liso, comprido, usando uma jaqueta de couro marrom novinha. E eu disse, cara, tá bonitão, o que tem feito da vida? Então ele puxou um maço de dinheiro do bolso e me mostrou. Eu não sei quanto tinha, mas era muito. E eu disse, uau, olha só essa grana. Ele disse, eu trabalho com construção. E eu, é mesmo? E eu pensei, construção? Tem menos de 1,60 m, mas eu não quis dizer nada. Então ele disse que tinha que ir, tinha compromisso em outro lugar. Depois entrava em contato e tal. Eu disse, beleza, foi um prazer te ver, Bill. O Greg disse que encontrou Bill
e ele disse que trabalhava na construtora de um sujeito. Bill tinha muito dinheiro em espécie. John Gacy tinha uma construtora chamada PDM. Uma abreviação de pintura, decoração e manutenção. Ele precisava de mão de obra. Homens jovens e fortes. Ele os convidava para um drink. Lhes oferecia drogas, qualquer coisa para intoxicá-los. Bill não era diferente. Andava brincando com drogas e álcool. Se Bill Bundy realmente trabalhava na construtora PDM, esse foi o jeito mais provável de Gacy ter atraído Bill. Começava a ficar claro que o desaparecido Bill Bundy se encaixava no perfil do caso Gacy. Jason Moran perguntou se eu concordaria em ceder o meu DNA para comparar e do meu irmão Rob também. Nós dissemos, é claro, nós estamos esperando esse dia há anos. Eu só queria achar ele. E aqui nós estamos na Clarendon Norte 4182, um quarteirão depois da Weiner, onde nós morávamos. Fica aproximadamente um quarteirão e meio daqui. Nós mudamos para esse apartamento. Bill entrou na adolescência aqui e acho que ele se descobriu. Sabe, começou a fazer o que bem entendia. Ele meio que pegou o caminho errado. Na noite que o meu irmão desapareceu, ele tinha acabado de tomar banho e estava no quarto. Eu perguntei onde ele ia naquela noite e ele disse que ia a uma festa com amigos. Ele saiu por essa porta e simplesmente saiu da vida de todo mundo. Ele nunca mais foi visto. Mas alguém viu Bill num point popular a menos de 1 quilômetro de casa. Era aqui que eu vinha me divertir à noite. Aqui se chama Colina. Música alta vindo de todos os carros e as pessoas loucas passavam vendendo e comprando drogas. Muita gente bebendo. Descendo essa rua, eu estava curtindo lá embaixo. E eu vi um carro deixando o Bill Bundy. Quando o carro passou, eu acho que era um Oldsmobile. Pensei com meus botões, Bill Bundy em um carro? Porque meus amigos nunca andaram de carro, porque ninguém tinha carro. Então eu pensei comigo, quem tá levando o Bill num carro? Então ele parou. E eu vi Bill Bundy sair pelo lado do carona. E foi estranho como aquele motorista ficou olhando Bill saindo. Ele observou cada movimento do Bill. Eu não vi o rosto dele, só vi o sujeito de perfil. O interessante na história do Greg Charlton é que Gacy tinha um Oldsmobile preto. Mas o laboratório forense confirmaria essas suspeitas? O resultado dos exames de DNA da Laura e do seu irmão Robert chegou. Embora o exame de DNA seja avançado, esses restos mortais são muito antigos. As condições do osso podem reduzir a chance de um bom perfil de DNA. Mas não sabíamos o que esperar. Será que o exame de DNA de Laura O'Leary vai finalmente responder à pergunta que a assusta há décadas? A espera sofrida pode terminar. Jason Moran me telefonou e perguntou se poderia vir à minha casa à noite. Eu disse a Laura que lamentava anunciar que seu irmão Bill estava morto. E que ele foi morto por John Gacy. Eu desmoronei e chorei, mas disse, nossa, após tantos anos, finalmente.
Foi como se ele tivesse morrido naquele dia, tudo de novo. Foi muito triste. Não quero chorar agora. Tivemos uma resposta, finalmente. Só uma resposta. É isso. Hoje nós estamos anunciando a identificação positiva de uma das vítimas não identificadas de John Gacy. Vítima número 19 era William George Bundy. Era um rapaz de 19 anos, amado por seus amigos e parentes. Há um alívio para a família devido às incertezas do que aconteceu com o seu ente querido. Mas também, por outro lado, você tem a certeza de estar praticamente validando o maior pesadelo da família. E isso é muito difícil. Hoje é um dia extremamente triste para minha família. Principalmente para mim e para o meu irmão. Mas também é um dia de encerramento. E eu pensei, que pena minha mãe não estar aqui. Ela disse até o dia em que morreu: filha, por favor, prometa que um dia vai achar o Bill. E eu disse: mãe, eu vou achar o Bill para você. E eu achei. Laura pode finalmente consagrar os restos mortais de seu irmão com uma lápide com o nome dele. Eu tô indo ao cemitério onde o meu irmão está descansando há 40 anos. Eu vou encontrar o melhor amigo dele de quando era pequeno. Eu não o vejo, provavelmente, há uns 45 anos. Os 3 mosqueteiros estarão juntos de novo. Meu irmão Bill, eu e Bill Dunlap. Tudo bem? Ai, meu Deus, como é bom ver você. Que bom ver você também. Eu não tô mais triste. Eu tô feliz por ele estar descansando. Eu tento não pensar como tudo aconteceu, como ele foi morto. Eu só tento pensar nos bons momentos que tivemos e que ele tá em paz. Chegamos. Oi, meu amigo. Desculpe ter demorado tanto chegar aqui. Essas são para você. Eu quero que ele saiba que eu ainda gosto dele. Quero que ele saiba que eu penso muito nele. Lembra, eu e seu irmão éramos irmãos de sangue. Eu amo você. Ele foi um grande amigo. William George Bundy. E eu ainda o amo até hoje e vou amá-lo pro resto da minha vida. Espero que ele esteja num lugar onde ele nem ninguém possa ser ferido. Seja lá onde for. Versão brasileira. DPN Santos.